Oi pessoal, bom dia. Aqui é Irene Rodrigues do canal As Belezas de Goiás. E eu tô aqui na igreja de Santa Bárbara para mostrar um pouquinho para vocês a arquitetura da igreja, né? Que é uma igreja, uma capelinha, né? No estilo barroco. Ela é toda construída em pedra sabão e é uma igreja que foi construída no ano de 1775, batizada no ano de 1780. Essa igreja ela foi construída com dinheiro de doações, né, dos colonos que aqui se fixaram na época da mineração, no período da colonização, né? E essa igreja ela já passou por vários processos de restauro, né, de intervenção. Vários elementos, né, é, já foram aumentados, né, já foram colocados aqui, modificados, né? Desde a época da sua construção. Como, por exemplo, esses gigantes de alvenaria, né? Que são esses sustentáculos aqui que colocaram na lateral para poder evitar que a igreja ela cedesse. Porque essa igreja ela é toda construída em pedra-sabão. E essa igreja, apesar dela já ter passado por vários processos de restauração, agora ela novamente, né? Ela vai estar passando por esse processo aí, né? E isso é muito bom, né? Porque ajuda na conservação, na preservação dos monumentos históricos aqui da minha cidade. Porque a minha cidade é uma cidade patrimônio histórico, né? E merece esses cuidados mesmo. Porque, infelizmente, vários patrimônios, né, são perdidos, né, por falta dessa proteção, né? Por falta desses cuidados, né? E aqui, graças a Deus, a gente vai ter esse processo aí de restauro, né? Aqui, como vocês podem ver, né? Essas pedras de sabão aqui, existe várias intervenções, né? Várias datações aqui, desde 1800, né? Desde aqui tem datações desde a época da fundação. Aqui tem uma data aqui de 1884, né? São várias datações, inclusive até ali no final da igreja, na parte posterior, antes do processo de restauração de 2001, né? 2021, a igreja ela foi tampada algumas datações para proteção, né? Da parede que estava descascando. E essa igreja, pessoal, ela foi construída, né? Já no declínio da mineração. Quando a coroa portuguesa já não tinha mais nenhum interesse de bancar, né? Esse tipo de construção que seria mais gasto do que, né, do que retorno, né, em termos econômicos. Daí, quem construiu a igreja foi a própria comunidade local, né, com dinheiro de leilão, dinheiro de arrecadação, assim, através de doações, né, dos colonos sem família que aqui se fixaram, né, na época no declínio da mineração, que muitos partiram, né, para outros locais, né, para outros lugares, para outros arraiais em busca do ouro, e muitos outros aqui permaneceram, né. E aí, como eram colonos sem família, né, eles acabavam doando o dinheiro para a construção dessa igreja porque eles acreditavam, né, que teria uma proteção, né, em vida e após a morte, né, porque eles acreditavam que doando dinheiro para a igreja eles estariam comprando um terreno no céu, né, para a salvação das almas deles. Esse lugar aqui, pessoal, já foi um lugar e ainda é, né, um lugar assim de muitos eventos, apresentações, de coral, um lugar assim onde as pessoas vêm, né, para comemorar o dia de Santa Bárbara, que é no dia 4 de dezembro, né? Então tem o leilão, tem festas e as pessoas vêm para cá para poder também poder observar a cidade. Apesar que agora, no último processo de restauração, né? No projeto de paisagismo, acabou assim, essas árvores, né, que plantaram aqui, acabou por tampar, né, a visão da cidade.
Mas aqui era um verdadeiro mirante, né? Daqui dava para ver grande parte do centro histórico. Agora não mais, mas aqui, pessoal, vocês podem ver aqui, né? Essa igreja, ela tem uma calçadaria que foi modificada ao longo dos processos de restauração. Antes era 52 degraus, passou para 54 e agora ela passou para 59 e agora ela tem 103 degraus, né? Então, ela antigamente ela não tinha esses muros de arrimo, né, nas laterais da calçada. E isso aí também foi um elemento aí, né, que foi adicionado aí nos processos de restauração. Assim como também, né, esse calçamento aqui do pátio, que antes era só aquela parte da frente da igreja ali, que é a pedra de sabão, que é as pedras aqui mesmo do lugar, né? E aí no processo de restauração terminou, né, de fazer aqui o pátio. E esse cruzeiro aqui também, ele já sofreu um outro, né, que tinha aqui original, ele sofreu um vandalismo, né? Foi incendiado e aí acabou sendo trocado também, né? Esse cruzeiro aqui já não é mais o original. E ali a gente pode ver que o sino ali também, ele tá meio tombado ali, né? Querendo cair. E é uma pena que a igreja esteja fechada, né? Porque eu gostaria muito de poder mostrar. Para quem ainda não conhece essa igreja, né? Eu gostaria de mostrar. Mas está fechado, né? Porque aqui como não tem um pároco, né? Alguém assim da igreja que fica responsável, mas é a comunidade mesmo que fica com a chave da igreja, né? Então aqui só abre mesmo em dias de missas, né? Quando acontecem as missas, ou então no período da novena que antecede a festa de Santa Bárbara e no dia da festa. E no mais fica fechado. E a história de Santa Bárbara, pessoal, dessa igreja, ela é bem interessante, né? E quem tiver interesse de conhecer mais sobre a história dessa igreja, né? Eu fiz uma monografia, né? Contando a história dessa igreja. Quem tiver interesse, né? Depois quiser buscar, né? Sobre essa história, é só buscar, né? Esse documento que se encontra no CEPEDOM da UEG da cidade de Goiás. Ela também tem essa cópia desse trabalho lá no acervo, né, no arquivo Frei Simão Dorve. E se eu não me engano, na Federal, em Goiânia também, né? E quem quiser saber mais sobre a história é só buscar aí, né, através dessa monografia aí da minha autoria, que vai conseguir saber mais, com mais detalhe, né, sobre a história dessa igreja, né, sobre a história de Santa Bárbara, aqui na cidade de Goiás. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Até mais e tchau.